paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente essas meditações que nós vamos postando aqui no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, canal Boa Notícia, com o qual a gente quer deixar assim cada dia com esse gosto bom que a palavra de Deus vai dando a vida e a existência da gente. Nós estamos vivendo a 4ª semana do tempo da Quaresma, e esta semana, como nós estamos dizendo nas nossas meditações esses dias, ela tem duas marcas da 4ª semana, sobretudo na vida daqueles que estão se preparando para receber o batismo, e na nossa que vamos renovar na noite da Páscoa os nossos compromissos, as nossas promessas batismais. Quais são as duas marcas? É o chamado escrutínio, o segundo escrutínio, palavra que eu já disse a você, que significa exame, avaliação, mas ao mesmo tempo é lembrar que esse exame e essa avaliação é feito pela própria palavra de Deus, que é ela quem nos escruta, quem nos perscruta, como nós lembramos já esses dias, como diz a carta aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, que ela é cortante, que ela é penetrante como uma espada de dois gumes. Portanto, é uma palavra que nos ajuda a fazer discernimento. E ao lado desse escrutínio é feita na vida desses catecúmenos o segundo exorcismo, essa oração de libertação do coração daquele que está se preparando para o santo batismo. Ora, quando nós falamos desse segundo escrutínio e dizemos que a palavra de Deus é essa palavra que nos avalia interiormente, nos examina interiormente, nós temos oportunidade para pensar também em uma coisa que é muito importante, numa coisa que é muito séria. Qual é a nossa relação com a palavra de Deus? Sobre o tipo de leitura que nós fazemos da palavra de Deus, para que nós nos aproximemos sempre e cada vez mais do estilo, do modo de ler a Bíblia, que era aquele que era o modo de Jesus. E o modo de Jesus não era muito assim em sintonia com o olhar de todas as outras pessoas que liam a Sagrada Escritura no tempo dele. Havia um conflito de leituras. Por exemplo, a cena do evangelho de hoje, que nós temos do evangelho de João, no capítulo 5, dos versículos de 1 a 17, é uma cena que se situa em Jerusalém. Jesus sobe, vai até Jerusalém para participar de uma das festas. Eu já faria aqui uma nota, não é, que é para o estilo no qual João escreve o seu evangelho. Agora, no tempo da Quaresma, vamos com mais frequência escutar leituras do evangelho de João, e depois também no tempo da Páscoa. E já começamos a fazer isso no 3º domingo do tempo da Quaresma. Nós ouvimos o texto do Evangelho segundo João, no qual Jesus entrou e fez aquela expulsão dos vendilhões do templo, purificou o espaço de celebração dos judeus e ao mesmo tempo revelou seu corpo como o novo templo. Uma marca interessante do Evangelho segundo João, que é muito mais presente nele do que nos outros, é uma técnica de escrever que era muito comum ao mundo antigo, que é a chamada técnica dos diálogos. Nós encontramos isso, por exemplo, no mundo clássico, encontramos, por exemplo, na filosofia, Platão escreve muitos diálogos, ou no próprio âmbito da igreja. Depois nós vamos encontrar, por exemplo, Santo Agostinho, que escreverá os famosos diálogos filosóficos. Então é uma forma, uma técnica literária que usava João, essa de colocar Jesus em diálogo com as pessoas. Por exemplo, no domingo passado, ouvimos uma parte do capítulo 3 do Evangelho segundo João, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que é um diálogo batismal. É um texto que nos leva para esse mistério da graça do próprio batismo. Jesus vai dizer a Nicodemos que quem não nascer de novo não vai fazer essa experiência do que seja o reino dos céus. E nós ouvimos então aquela passagem quando Jesus falou, fez referência a uma passagem do Antigo Testamento, que era de Moisés, que levou a serpente de bronze no deserto. Olha, já um modo que Jesus tinha de ler, de interpretar a Sagrada Escritura, aquilo que na igreja ficou conhecido como a interpretação tipológica da Sagrada Escritura. Não é? Lia o Antigo Testamento em perspectiva do próprio Novo Testamento, do evento da presença dele, Jesus mesmo, como realização das Sagradas Escrituras. Depois, no dia de ontem, nós lemos um outro texto que era tirado do capítulo 4 do Evangelho de João, quando
um certo oficial romano tinha um filho que estava doente, um oficial romano, um oficial do rei, tinha um filho doente e pediu a Jesus para curar aquele filho. Era um diálogo de Jesus com esse homem, e Jesus, que era o segundo sinal que Jesus realizou a cura do filho desse homem em Cafarnaum. Jesus não foi lá em Cafarnaum, mas o filho ficou curado graças a esse dom da própria fé daquele homem. Jesus dizia: "Oh, vocês só acreditam se veem sinais." E assim a gente vai aprofundando o sentido do crer. Nesta segunda semana do tempo, nesse segundo escrutínio que acontece na quarta semana do tempo da quaresma, existe um outro elemento que faz parte dessa semana, que é a transmissão, a entrega da oração do Pai Nosso, como se diz no latim, é o Traditio Pater. Na semana passada foi a Traditio Symboli, a entrega do símbolo, e a Traditio Pater do Pai Nosso, não é, que é entregue àquelas pessoas que estão se preparando para o batismo, aprendem a oração do Pai Nosso. E dessa forma, aquilo que era no conteúdo do credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, agora se torna uma oração. E aí nós víamos no evangelho de ontem a figura deste pai, não é, que era colocado ali no centro, um pai que se preocupava com a vida do seu filho. E a gente ouve também isso em sintonia com aquilo que nós ouvimos no domingo, que era Jesus dizendo para Nicodemos que o Pai amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo, a ponto de dar o seu Filho unigênito. Portanto, Deus é Pai e por amor entrega o seu Filho. E nessa linha de pensar o Evangelho segundo São João como de vários diálogos com muitas pessoas, a gente pode lembrar que o capítulo 21 do Evangelho de São João é um diálogo de João com Pedro. E o que é que vai estar no centro? Se no diálogo com Nicodemos Jesus revelou que o Pai amou tanto o mundo a ponto de entregar o seu Filho, o Deus amou tanto o mundo a ponto de dar o seu Filho, no capítulo 21 nós encontramos Jesus dialogando com Simão Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas mais do que esses outros? Apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes Jesus vai fazer essa pergunta a Pedro nesse último diálogo do Evangelho segundo João, e vai sempre pedir a Pedro, né, perguntar a Pedro se o amava e que deveria, portanto, apacentar os cordeiros em vista desse amor. Portanto, o amor de Deus que é revelado ali no capítulo 3, nesse diálogo com Nicodemos, no diálogo do Cristo ressuscitado com Pedro, é colocado como norma de vida para o ministério, para qualquer serviço que alguém queira prestar dentro da comunidade cristã. O texto de hoje também, esse capítulo 5 do Evangelho segundo São João, vai nos mostrar um outro diálogo. Mas vamos pensar na cena, vamos compor o ambiente da cena. Estamos em Jerusalém, estamos numa região que naquele momento se encontra fora da cidade, é um tanque, uma chamada piscina, e a piscina ganhou o nome de piscina probática, porque probatos em grego significa as ovelhas, então a piscina das ovelhas. Uma pausazinha aqui, vamos olhar para frente. Quando chegar no quarto domingo da Páscoa, e a quarta semana da Páscoa, para aprofundar o sentido do quarto domingo, no quarto domingo o que é que vai acontecer? Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Olha aí, nessa semana a gente já está aqui, nesta terça-feira, encontrando Jesus, que é o bom pastor, nesta chamada piscina probática. De acordo com os estudos antigos algumas pessoas fazem até uma relação, não é, que ali perto dessa piscina probática hoje tem a chamada Igreja de Santa Ana, e que se retém como lugar onde Maria nasceu. Há um texto muito antigo, belo, que se lê no tempo da Páscoa, que fala de Maria como a cordeirinha, que é mãe daquele que é o Cordeiro de Deus e que é ao mesmo tempo o pastor de todas as ovelhas. Não é? Um pouco parece que arqueologicamente falando não se sustente muito que aquele lugar fosse uma zona de habitação, mas de todas as formas muitas pessoas, não é, fazem esta ligação daquele lugar como o local muito vizinho do nascimento de Maria. Mas
aqui agora a gente, né, lembra que na quarta semana da Páscoa vamos nos lembrar Jesus como bom pastor, e agora a gente vai ver de que tipo de ovelhas é que Jesus é pastor. Aquela piscina, aquele tanque ali com muitas águas que servia também para matar a sede das ovelhas, para água que podia servir no processo de tantas purificações dentro do templo, estava ali a uns 100, 200 metros do templo de Jerusalém. Ali naquela piscina ficavam muitas pessoas em volta dela, esperando que as águas se movessem, porque tinha uma tradição que dizia que um anjo descia e quem mergulhasse primeiro na água iria ficar curada. Aquele lugar, portanto, era chamado de Casa da Misericórdia, Betesda na língua hebraica. E ali tinha vários pórticos, não é? Eram 5 pórticos em volta daquela piscina. Olha já, aqui uma coisa interessante, 5 pórticos nos faz pensar em 5 portas que a gente tem na palavra de Deus para entrar nela, que são chamados Pentateuco. Eu disse a você que essa semana quer renovar a nossa leitura da palavra de Deus. Então é uma imagem daquilo que é o Pentateuco, não é, quase que como uma espécie de água que está ali represada, que deveria ser o espaço de fazer uma experiência com Deus, mas que muitas vezes assim não acontece. De acordo com o Pentateuco, no primeiro livro, o livro do Gênesis, como é que as pessoas no tempo de Jesus liam esse texto da palavra de Deus? Né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia o que é que Deus fez? Deus descansou. O 7º dia era o dia de repouso. Jesus, como é que ele lia essa passagem? Ele olhava para o Gênesis, para a história do paraíso, como uma história que era do passado e não dizia nada mais para a gente? Ou Jesus lia essa parábola, esse conto do livro do Gênesis, essa narrativa do livro do Gênesis, não do paraíso como uma coisa que é perdida lá no nosso passado, mas como uma realidade de esperança e que nos fala também do futuro? Parece que esse é o modo com o qual Jesus lê e encara a Sagrada Escritura. E amanhã a gente vai ouvir a continuidade dessa história, a gente vai ver que esse pai que nós, nessa semana, lembrando a entrega do Pai Nosso, que nós aprendemos a amar, não é um pai que criou o mundo e o abandonou, deixou aí, mas é um pai que continua agindo no mundo, continua a sua obra de criação. Lá nessa piscina, portanto, ficava muita gente, né? Cegos, aleijados, pessoas doentes, e elas ficavam ali justamente também porque não podiam entrar no templo, porque essas pessoas que eram carregadas dessas doenças eram vistas como pessoas impuras, pessoas que se estavam doentes é porque tinha uma realidade de pecado dentro delas e não podia estar no espaço sagrado, eles eram impuros, então ficavam ali, naquele lugar, esperando uma oportunidade de cura. Então Jesus viu um homem. Esse homem, de acordo com o evangelista João, ele estava doente há 38 anos. 30 é 3 vezes 10. 3 eu já disse a vocês em muitas meditações, né, que na mentalidade da linguagem bíblica não é só uma questão numérica, é uma questão simbólica também. Ou seja, é o ser humano que faz a experiência de uma certa totalidade. 3 significa inteiro, todo. Quando a gente diz que Deus é 3 vezes santo, Deus é todo santo, é inteiramente santo. Quando a gente diz que Jesus ficou 3 dias no sepulcro, quer dizer que ele estava de verdade morto, realmente morto. Portanto, esse homem com 3 décadas de doença significa dizer que é realmente um homem muito doente. E ao mesmo tempo, 10, 3 vezes 10 é um número simbólico que fala dos mandamentos, das instruções que Deus dá, os 10 mandamentos. Parece que muitas vezes você pode ter uma relação com essa lei de Deus, que é uma relação que, em vez de te libertar, ela pode te adoecer. E esse parece que era o modo que as pessoas estavam lendo a Torá, estavam lendo a palavra, que era a palavra de Deus, não para ajudar as pessoas, mas para conservá-las numa atitude quase que doentia. É aquilo que Jesus dizia para os mestres da lei do seu tempo. Essa gente põe peso em cima dos outros e não ajuda a mover sequer com um dedo uma relação com a palavra do Senhor, que não era uma relação de cura. E o 30, não é, que a gente já encontrou aí por vezes mais 8,
8 significa o número da criação nova. O 8 é o 4, mas 4, não é? 4 era um número que representava no simbolismo do mundo antigo a própria criação, o mundo criado, a terra. Então dizer 4 mais 4 era um número que dava o 8 que os cristãos interpretavam como a vida nova. E, portanto, muitas vezes assim, os batistérios tinham essa forma octogonal, tinha 8 lados, justamente para lembrar que pelo batismo a pessoa era mergulhada na vida nova, numa nova criação. Portanto, esse homem que está ali agora, 38 anos, é um homem que está escravizado numa situação de uma relação com Deus que lhe deixa paralisado, mas que ele tem diante dele a oportunidade de ser recriado, de se refazer, não mergulhando na piscina probática, mas se encontrando com Jesus, que é o verdadeiro e o bom pastor, aquele que manifesta a misericórdia de Deus. Jesus olhou aquele homem ali, perguntou para ele se ele queria ser curado, e ele disse, né, eu estou aqui há 38 anos, há tanto tempo, e quando o anjo mexe nessas águas eu tento, mas vai sempre alguém na minha frente, não encontro ninguém que me jogue dentro daquela água. E Jesus disse para ele, levanta-te, pega a tua cama e vai-te embora. E o homem se levantou, agarrou na cama e foi-se embora. E quando estava caminhando pela cidade com a cama nas costas, as autoridades, alguns o encontravam e perguntavam, olha, não é permitido a você fazer isso em dia de sábado? E ele explica, mas aquele que me curou me disse, pega a tua cama e caminha. Levanta. O verbo é geiro, em língua grega, é um verbo que significa também, é usado para falar da ressurreição, do levantar-se, do ressurgir. Levantar-se é a atitude que Jesus hoje pede para mim, para você. Esse homem que Jesus mandou agarrar na cama e ir-se embora, não soube explicar quem tinha curado, mas depois ele se encontra com Jesus no templo e Jesus disse para ele, agora ele podia já ir no templo, né? Antes ele estava cá na piscina probática. Quanto tempo esse homem não entrava no templo, quanta alegria ele deve ter experimentado naquele dia, podendo entrar ali no templo para agradecer a Deus, para louvar a Deus com o seu povo, porque agora ele era uma pessoa curada. Jesus disse para ele, olha, agora não peca mais não, para não te acontecer coisa pior. Essa imagem de hoje, desse homem curado nessa piscina, é uma imagem do batismo. O batismo que nos liberta de todos os nossos pecados, que nos faz caminhar na presença de Deus, numa relação com Deus que realmente nos cura. Esse homem dizia que ele não tinha ninguém para lhe aproximar da piscina. A piscina agora é uma imagem do próprio Jesus. É Jesus que é essa piscina, essa realidade nova na qual nós fomos mergulhados para ter a vida nova. Quem é que você já aproximou dessa torrente de água viva que é Jesus? Quem você já aproximou de Jesus? A quem você hoje quer aproximar de Jesus? A quem você quer ajudar a perceber que ele já recebeu a graça da vida nova no batismo, que essa água está aí esperando a oportunidade de agir? Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão de dentro dele. Jesus não nos bota de junto de uma piscina com águas paradas. Ele é uma torrente de água viva que jorra realmente para a vida eterna. Essa é a experiência que nós queremos fazer no dia de hoje. A experiência de ler as Sagradas Escrituras com esse olhar de Jesus, com esse olhar de quem sabe que o seu Pai não abandonou o mundo, ele continua agindo, ele continua trabalhando. Com esse olhar novo de quem sabe que pode ajudar os outros a se levantar, a agarrar na sua cama e continuar caminhando. Essa cama era aquele lugar onde aquele homem ficou paralisado por tanto tempo. É a imagem da nossa vida. Nós queremos caminhar na direção de Jesus para celebrar bem a nossa Páscoa, devemos pegar na nossa vida, pegar no nosso passado, pegar na nossa existência e ir naquele caminho que Ele nos está apontando. Que o dia de hoje seja um dia abençoado para mim, para você, minha amiga, meu amigo, que a gente experimente essa misericórdia de Deus revelada para nós em Jesus de Nazaré, o seu amado Filho. Venha sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.